Shine bright like a diamond. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET. Eu tenho o maior prazer e honra de receber o meu amigo Tom Costa. Seja muito bem-vindo, Tom. Muito obrigado, é uma honra e um prazer estar aqui de novo. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz e sou grato. O pessoal em casa espera aí que tem bastante coisa interessante para a gente comentar aqui. Inclusive, o Tom já participou, né, de um bate-papo aqui com a gente no ano 1, né, Tom? Inclusive, vou pedir para o pessoal dar uma pausa aí, volta lá, assiste o vídeo, olha na lista do podcast. Na playlist, Encontra o vídeo, assiste e depois volta para assistir esse aqui que vai valer a pena. É isso aí, até porque o Tom hoje está trazendo um assunto um pouco diferente. A gente vai falar sobre network na Austrália. Olha só, Tom, mas para o pessoal que não assistiu, não te conhece ainda, eu quero que tu inicie hoje o programa se apresentando. Legal. Então, meu nome é Everton, também conhecido como Tom. Sou desenvolvedor, especialista em desenvolvimento mobile, então aplicativos para smartphone. Trabalho há bastante tempo com isso. Sou atuante na comunidade de empreendedorismo, então faço parte da comunidade Techstar, do Startup Weekend e outras comunidades, comunidade Python de desenvolvedores e algumas outras comunidades. O Tom é bem engajado. Mas o que hoje, a pergunta que não quer calar, eu quero entender um pouquinho mais e também saber um pouco mais, porque a gente se conhece, eu sei que ele retornou agora da Austrália, mas eu não sei o que aconteceu lá. Nessa viagem dele, eu quero que ele compartilhe com a gente um pouquinho hoje. Ele veio, inclusive, a caráter, né? Cheio de cangurus aí. Eu vim com a camiseta, inclusive a camiseta de Perth, da cidade onde eu estava. Vim com o boné de lá. Mas antes eu queria fazer uma surpresa para a Ju aqui. Eu trouxe um presentinho. Olha! É simples, né? Não repara. O interessante é que esse presente ele atravessou 2 oceanos para chegar aqui. Vamos ver o que Espero que goste. goste. Que lindo! Olha aí. Amei, gente. Olha só meu bumerangue. Adorei. Obrigada, Tom. Então, Deixa eu te dar um abraço. Opa! Obrigada mesmo. Obrigada pela lembrança. Eu fico Já feliz. vou deixar aqui na nossa mesa aí do Podstar, porque é um bate e volta, ó. Né? Então, o interessante do bumerangue é que ele foi desenvolvido por aborígenes, pessoal nativo da Austrália, e eles usavam tanto para caçar, quanto usavam também o bumerangue em guerra. E aí uma coisa que me chamou a atenção, estando lá na Austrália, é que tanto o governo australiano, quanto as maiores empresas, eles têm sempre, quando vão fazer uma apresentação, ou muitas vezes no site deles, eles têm um dizer muito legal, que eles dizem assim, ó: nós, ocupantes da Austrália, reconhecemos os aborígenes como os verdadeiros donos da terra. Os povos originários. Exatamente. Então é com muita honra que eu trago, olha aqui, ó, veio de longe uma representatividade dos povos originários da Austrália. Tu não imagina que se representa, Tom, porque eu gosto muito dos aborígenes e gosto muito, inclusive, de um instrumento que eles têm lá, que é o didgeridoo. Eu adoro esse som. Eu quase trouxe mas não deu, infelizmente não deu. E eles são gigantes. E é enorme e é caro. O original é muito caro. É enorme. Mas conta um pouquinho como é que foi para lá, Tom, e por que tu foi para a Austrália? Eu fui para a Austrália, primeiro porque eu gostaria de melhorar o meu inglês, trazer de volta. Faz muito tempo que eu estudei fora, tive a oportunidade de aprender inglês. E morando no sul do Brasil, a gente não tem a oportunidade de praticar. É verdade que a gente esquece. Então, a primeira meta era aprender o inglês, botar em dia a habilidade de falar em outra língua. Em segundo, também experimentar, empreender, né? Me expor às oportunidades, mas lá fora. Então, aproveitando, a Austrália, ela é um dos poucos países que permite que o estudante, estando lá, trabalhe, né? Há outros intercâmbios, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos ou Inglaterra, e eles não permitem que o estudante trabalhe. Então, essa oportunidade fez com que eu juntasse as duas questões. Bom, eu vou estar lá para estudar e vou aproveitar para me lançar no mercado, empreender, trabalhar, enfim.
E aí que o desenvolver dessa história é bem interessante, tem uns detalhes aqui que eu quero trazer para o pessoal, tanto do ponto de vista de quem vai empreender, como eu, assim, né, mãos vazias, estou pronto, me joguei no mercado para tentar as oportunidades, e para quem é estudante, quem está indo ali, não tem nada certo, às vezes não terminou a faculdade, ou não tem uma profissão ainda, como é que essa pessoa, chegando lá, vai experimentar o mercado, né? Então, uma das técnicas e dicas que a gente dá, que eu, a partir dessa experiência eu compartilho, é o seguinte: por mais que a pessoa esteja partindo do zero, ela já tem uma referência, né? Então vamos pegar o exemplo de quem é da área técnica, quem é um desenvolvedor ou quem é de qualquer outra área técnica. Ao chegar no país estrangeiro, procura comunidades, grupos, eventos, palestras da mesma área. Porque daí tem uma outra coisa que é muito interessante também, é que quando você começa, você está treinando, né, se expondo à língua estrangeira, e aí você começa a falar de um assunto que você domina em outra língua, isso facilita e acelera bastante a conexão, né? Conexão e o vocabulário. Uhum. Então você consegue juntar ali o útil ao agradável. Então existem plataformas como, por exemplo, a meetup.com, eu acho, é uma plataforma global e eles têm muitos eventos ali disponíveis para as pessoas se inscreverem. Alguns eventos, ou a maioria, e eu sugiro que escolha eventos presenciais, e aí você vai poder se conectar com pessoas de verdade, falando a língua. Quando a gente está estudando e estando lá em um curso, eu peguei um curso bem legal, assim, os professores muito bons, peguei colegas muito bons, então, mas ainda assim, dentro de sala de aula, o inglês ali, ele é condicionado. Ele é condicionado a uma pergunta que o professor faz, ele é condicionado a um tema que a gente está seguindo no livro, ou algum outro diálogo que é criado dentro de sala de aula. Quando você está na rua, quando você está numa palestra, eu acho muito interessante você ir a palestras locais, ali a comunicação é real, é instantânea, é verdadeira, e não é previsível. Uhum. E aí você vai, de fato, experimentar o seu inglês, vai dar uma crescida assim, bem interessante. E que o networking proporcionou isso também, né? Dessa forma, né? E é uma maneira de também fazer o networking e se conectar com pessoas, né? Uma outra sugestão é fazer trabalhos voluntários. Claro que quem se propõe a trabalhar, vai para um lugar desses, né, como a Austrália, que permite que o estudante trabalhe, e a pessoa está se propondo a trabalhar também para ajudar nos custos, às vezes não sobra tempo para o trabalho voluntário. Mas para quem tem a oportunidade, o trabalho voluntário é uma outra questão que eu acho que ajuda muito na melhora da língua. Porque no trabalho voluntário, você vai estar um a um com outras pessoas, sejam as pessoas da sua equipe, a qual você está se voluntariando, ou sejam as pessoas que você vai prestar assistência. Uhum. E aí você, muitas vezes ali faz amizades que vão se dispor para outras oportunidades, conversarem com você, fazerem um network, às vezes tomar um café junto, ir ao parque, e assim por diante, fica uma amizade que você vai poder compartilhar a língua. Então, é uma maneira bem legal de fazer o networking, assim, é um networking mais sólido. Uhum. Com certeza. E isso que eu te falar um pouquinho mais, queria que tu falasse mais para o público, né, nessa questão das tuas conexões lá, né, tu se conectou com muito brasileiro também, porque tem gente que fala que vai para lá, mas não fala muito inglês, porque tem muito brasileiro. Tem sim. Eu quero chegar nessa parte, mas antes eu queria falar da questão do empreendedorismo. Também na Austrália é muito fácil você criar um CNPJ, tá? Lá o CNPJ se chama ABN, Australian Business Number. Então, com o ABN, e é instantâneo, é online, você já está apto para abrir a sua própria empresa. Mas qual foi o choque de realidade que eu tive lá? E eu estava entusiasmado, eu abri meu ABN, por sorte eu não usei, porque depois, para concluir, para encerrar o ABN, tem uma burocracia bastante grande, você tem que fazer declaração de imposto, uma série de coisas,
E no meu caso, como eu não cheguei a usar o ABN, eu não tive todo esse trâmite. Esse trâmite para fechar. Mas o que me chamou a atenção? É muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, que é o MEI. Né? Hoje aqui no Brasil, um MEI, ele deve estar em torno de... O limite para ser MEI é em torno de R$80 mil por ano. Um MEI, ele deve estar pagando por mês em torno de R$79, né? Salvo se não tiver atualizado. E se nós comparássemos com a Austrália, o ABN do solo trade, lá o MEI seria um solo trade. Ele começa, eles chamam como pay as you go, né? Ou seja, você vai pagando à medida que cresce, e ele começa sim pagando zero. Então, de 0 até $18 mil, a pessoa não vai pagar nada de imposto. A partir de 18 mil até 45 mil dólares, essa pessoa vai pagar 19% de imposto. A partir do momento que ela passa a ganhar acima de 45 mil dólares por ano, aí o MEI deles, o solo trader, ele começa a ficar pesado. Então, a partir de 45 mil, a pessoa vai ter um fixo de 5 mil, um imposto fixo de 5 mil dólares, mais em torno de 32,5% ao ano. Então é fixo mais um percentual. Se a pessoa tiver a sorte ou o azar de ganhar acima de 180 mil dólares por ano, o solo trader ele vai pagar na Austrália 45% do bruto que ele arrecadar. Então, olhando esse percentual, as taxas, eu entendi que empreender lá, além do risco de empreender, que é inerente à profissão, à escolha do que você vai fazer, você tem uma carga tributária gigantesca, e me parece que ao invés deles incentivarem as pessoas a empreender, eu fiquei com a impressão de que o governo coíbe as pessoas de empreender. Por quê? Também tem uma explicação para isso. Porque está faltando gente nos postos de trabalho. A gente percebe lá que os imigrantes, eles são uma parte significativa da economia australiana. Da mão de obra, né? Exatamente. Assim como outros países, a gente não vai citar, mas ficam ao norte do Brasil e querem expulsar os imigrantes e dependem dos imigrantes. Então, lá é visível no comércio, no centro, no atendimento. A Austrália é também, pelo menos a cidade que eu fiquei em Perth, é uma cidade industrial, tem muita mineração, então a mão de obra imigrante lá é muito importante para a economia deles. Uhum. E aí, respondendo à pergunta inicial, que agora me deu falhou, a pergunta inicial era... A última pergunta que eu fiz foi relacionada ao networking, né? Isso, então, empreendedorismo foi esse choque. Networking técnico agora, como programador, eu comecei, e aí a dica é começar, né? Ninguém começa do zero, começa pelas referências que você já tem. Então, a primeira busca que eu fiz lá foi pela comunidade Python. Eu participo da comunidade Python Brasil, é uma das maiores comunidades de programadores da América, né? Da América inteira, inclusive do norte da América. E lá também tem a Python WA, né? Eu estava no oeste da Austrália, Python WA. E é uma comunidade forte, grande, e ali eu tive a oportunidade de interagir com as pessoas, praticar a língua e falar sobre o tópico que eu domino. Então, assim, de imediato foi uma comunidade que me acolheu e rápido eu fiz amizades. A segunda dica, como eu falei no início, eu fui atrás das plataformas, e nas plataformas eu procurei palestras que eram de temas que me interessavam. Porque uma vez que eu, estando lá, e separei um tempo, né, para fazer o networking, que eu já aproveite que o networking seja de assuntos que eu vá aproveitar na volta. Então, eu fui procurar networking em áreas como, por exemplo, inteligência artificial, desenvolvimento mobile, desenvolvimento de aplicativos, plataformas web, e foi muito interessante também, porque aí eu entendi como funcionava o mercado lá. Infelizmente, é um mercado, de certa forma, fechado, né?
eu aproveitando para comentar, eu estava lá trabalhando para projetos no Brasil, eu estava aberto para oportunidades lá, mas eu percebi que as empresas, em se tratando de imigrante, eles primeiro analisam o visto da pessoa. Então, no meu caso, por exemplo, eu tinha um visto de 6 meses. Dependendo muitas vezes da complexidade do projeto, você vai levar de 2 a 3 meses para se aprofundar no projeto e então gerar valor. É quando você vai então fazer a primeira entrega, modificar alguma coisa, começar a agregar valor no projeto. Então, um desenvolvedor num projeto muito complexo, ele tem um custo muito grande para a empresa. E por eles já estarem acostumados com imigrantes, eles já filtram. Então, nessa eu fiquei de fora. Mas deixou já uma semente lá, né? Daí Várias sementes, inclusive por onde eu passava, tanto na escola de inglês, quanto nos ônibus, e aí encontrei uma brasileirada incrível. Vou mandar um abraço para um amigo meu, o Guime, que quando eu cheguei foi quem me acolheu, ele e a companheira dele, a Ju, também, foram incríveis comigo, então eu fiquei uma semana na casa deles até eu alugar um espaço. E aproveitando, lá você não aluga uma casa, você aluga um quarto numa casa compartilhada. Então, e o aluguel lá custa pago semanalmente. Toda semana você paga o aluguel. Então isso foi bem interessante. E eu encontrei muitos brasileiros, principalmente no ônibus. Eu pegava ônibus e metrô, eu ficava a 45 minutos de distância da escola. E por onde eu passava, eu falava de negócios. Para cutucar as pessoas, provocar as pessoas e deixar a sementinha, como você falou, a sementinha do empreendedor. Para algumas pessoas poderia parecer que eu estava falando grego, para outras pessoas eu senti que deu o resultado. E aí numa dessas eu encontrei um carinha que é meu sócio num projeto que a gente vai desenvolver lá. Ele está lá, ele tem planos para ficar morando lá. Eu vou mandar um abraço também, hoje é dia do Jabá, né? Fique à vontade, Tom. Vou mandar um abraço pro Vitor. Vitor, vamos fazer esse negócio dar dinheiro. E aí, mas o interessante é que é o seguinte, nessa de eu falar de negócios, eu encontrei esse meu amigo no ônibus e ele estava reclamando da vida. Realmente, quem está vivendo lá como imigrante é difícil, é muito difícil. O pessoal tem que trabalhar muitas horas. E aí, outra coisa interessante, o seu visto de estudante, no caso, está associado à frequência na aula. Se você baixar de 80% de frequência, a própria escola avisa a imigração. Então, assim, as pessoas que estão lá imigrando, elas estão sob pressão constante. Pressão para trabalhar e sobreviver, pagar o aluguel, e atender a demanda da escola, da aula de inglês e assim por diante. Então, mas o interessante é que essas pessoas ainda assim conseguem, com muita alegria, muito desprendimento, viver muito legal, muito bem lá. Os meus amigos, os amigos que fiz lá, a brasileirada em si, tem uma comunidade forte lá. Inclusive, tive a oportunidade de participar de um pagodinho. Depois, se tiver a oportunidade, eu mando o vídeo, a gente coloca aqui o vídeo. A cultura brasileira é muito bem aceita lá. Os australianos, eles estimam bem os brasileiros, né? Inclusive, existe uma cotação na imigração por países que migram para lá. O brasileiro, de 0 a 5, ele está no nível 1. Ou seja, quanto maior a graduação, maior o risco do imigrante causar problema ou não deixar o país. O Brasil está no nível 1, ou seja, quase 0. O Brasil, a brasileirada, a representatividade que a gente tem lá na Austrália hoje é quase 0 se comparado com outras nacionalidades. Então isso também nos enche de orgulho aí. Um grande abraço. Por isso, inclusive, deles terem esse acompanhamento, para saber se tu se propõe na questão do teu visto, ele é para estudo, né? Se tu tá frequentando as aulas, se tu tá... É uma forma de acompanhar, né? De acompanhar e condicionar também. Aí a gente tem que falar a verdade, assim. Essas pessoas ficam condicionadas nessa vida de trabalhar, estudar, pagar os custos, trabalhar e estudar, né? Poucas pessoas conseguem sair desse ciclo.
por alguma outra área de escape, mas a maioria vai ficar nesse ciclo de trabalha, estuda, paga as contas, né? Vive bem, o país é lindo, maravilhoso, o ar lá é puro, muitas praias, mas a verdade também é que as pessoas ficam presas nesse ciclo aí. E Então, muitas querem ficar, inclusive. querem, isso é legal, esse pessoal vive bem assim. Quer Então, ficar nessa zona de conforto, querendo ou não. Mas tem história a bolha, né, Tem, Tom? Em tem, todos os sim. países, né, que prosperam, enfim. Tem. E meio às adversidades que a gente tem em se deparar com uma terra que não é nossa, né? exatamente, esteja preparado. Tem que se preparar. Eu queria que tu trouxesse pra gente também um pouquinho mais de alguma coisa inusitada que tu viveu lá, ou uma história, ou até mesmo uma curiosidade, né? Alguma coisa diferente de lá. Tem uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Eu acredito muito em lei da atração, questão de universo e tal, de pense e acontece. Ainda na primeira semana que eu estava lá, eu estava hospedado na casa desse meu amigo, e nos primeiros dias, na verdade, e eu levei todo o meu equipamento de trabalho, computador, webcam, aquelas coisas, né, porque eu atenderia projetos daqui, e a primeira coisa que eu pensei, bom, eu preciso arrumar um escritório. Então fui atrás do Workspace, e aí custava em torno de $50 a diária. Eu disse, meu Deus, deve ter uma alternativa. E aí fica a dica, fui atrás de bibliotecas. E lá tem enormes bibliotecas preparadas para você sentar, trabalhar, pode passar o dia lá à vontade. Bem legal. Então eu estava na casa desse meu amigo, fica numa praia bem conhecida lá, Scarborough Beach. Os australianos chamam de Scarborough, e aí quando você ouvir você não vai associar, eles falam bem rápido. Mas é uma das maiores praias, fica afastado do centro, mas ali tem tudo também. Então eu peguei o Google Maps pelo celular e digitei biblioteca. Biblioteca free, né? Free library, né? No inglês ali. E para minha surpresa, a poucos metros dali, 700, 800 metros, tinha uma biblioteca. Free. Digo, muita sorte. Me achei. Né? Pô, esse rapaz tá Agora iluminado. eu vou botar meu acampamento ali, né? Tô iluminado. Peguei o material, computador, mochila, celular e fui seguindo o Maps. E aí dei uma volta no quarteirão, entrei, peguei uma avenida principal e cheguei na frente de uma casa e apontava ali a biblioteca. Já mudou um pouco a ideia de biblioteca era uma e eu me deparando com aquilo vi outra. Bom, mas aí eu percebi que não tinha casa onde apontava. Na verdade era um beco. Tinha uma escadinha, uma graminha assim, tipo um parque. Eu digo, vou lá. Então, bem inseguro, né? Acostumado com o Brasil, aqui que você não pode entrar em qualquer beco numa área que você não conhece, por exemplo, né? E aí então fui entrando bem devagar e vi que de um lado as casas tinham grade até em cima, ambos os lados as casas fechadas, né? Ao máximo ali. Eu disse, mas não vai ter uma biblioteca aqui, tem algo errado. E aí, para minha surpresa, eu olhei para o mapa onde estava o PIN e olhei na parede, uma parede das casas, tinha uma caixa. E era uma caixa de madeira com telhadinho e estava escrito assim, ó, Free Library. E aí eu abri e era uma caixa de livros. E ali tinha a sugestão, pegue um livro e deixe um, né? Ou deixe um e pegue um. E essa era a biblioteca free. Tu já imaginava que fosse aqueles prédios, né? Aquela arquitetura mais antiga, assim, mais histórica. Né? Aí decepcionado, voltei, né? Bem decepcionado, joguei de novo no mapa e aí tô voltando pelo caminho que fiz. E aí eu passei num lugar que tinha umas casas assim, e aí eu olhei para aquela entrada. As casas lá geralmente são em conjunto, são condomínios mais abertos, né? Não com portão, né? Tudo muito aberto. E aí eu olhei para aquele conjunto de casas e fiquei assim maravilhado, achei bonito, né? Eu disse, pô, eu moraria aqui. E continuei a minha busca atrás da biblioteca. Encontrei um centro comunitário lá que tinha internet, trabalhei ali nos dias e eu estava à procura de casas para alugar. E eis que 2 dias depois eu alugo um lugar para ficar, né? No caso um quarto numa casa
E era lá na casa onde eu passei na frente e bati o olho e eu sentia, eu disse, eu moraria aqui. Isso me aconteceu de verdade. De verdade. Que show. Eu tive a oportunidade de falar para os meus colegas antes que acontecesse e falar para eles depois que aconteceu. Cara, não tem como explicar, mas aconteceu. Mas com certeza uma experiência assim agrega muito, né? O que tu traz na bagagem, fora o bumerangue, né? Mas assim, o que tu traz na tua bagagem hoje para te aplicar na tua vida que mudou, virou uma chave? Eu acho que a certeza de que eu posso contribuir muito para o meu país, né? Valorizo muito as experiências fora, mas é o meu país, é para o meu país que eu posso contribuir. Então é o meu país que me incentiva, é o meu país que me ampara. Então eu voltei de lá bem consciente assim do quanto eu sou mais significativo aqui do que lá. Então quem olhar o vídeo do qual eu falo um pouco mais da minha vida vai ver que eu também dou aula. Então, assim, eu contribuiria muito mais aqui do que estando lá. Talvez eu não vá ganhar o dinheiro que ganharia lá, mas eu aqui também não tenho o custo que eu teria de estando lá, né? Então, a minha experiência não é para morder a língua, não é para desmotivar ninguém, mas que as pessoas que estão planejando ir para lá, que também ganhem uma visão diferente, para não ir vislumbrado com um país maravilhoso, e é um país que também tem lá os seus limites, as suas condições, né? Então, para medir melhor as experiências e então tirar proveito ou não. Então eu venho com essa consciência assim, de contribuir mais aqui. Todas as experiências são valiosas, né, Tom? Tu já tinha feito algum outro tipo de intercâmbio para algum outro lugar? Sim, eu tive a oportunidade em 2013 de ir para a Europa. Eu morei na Hungria por 1 ano e 3 meses. Lá, sim, eu estava bem deslumbrado com tudo era maravilhoso. E eu senti a barreira lá, não era permitido que nós, estudantes, trabalhássemos. Então eu já de cara tinha essa barreira do trabalho. Mas valeu para experimentar outras culturas. Então ali a gente teve a oportunidade de viajar para muitos países próximos. Eu tive na França, eu tive na Holanda, eu tive na Áustria, eu tive na Alemanha algumas vezes. Tive numa das maiores feiras tecnológicas da Alemanha, que é a CeBIT, que acontece em Hannover, né? Então ali foi um orgulho muito grande, porque quando eu voltei para o Brasil, eu coloquei no meu currículo que eu estive em Hannover, depois eu tive que tirar do currículo, porque as pessoas não me davam oportunidade aqui. Tive um feedback numa entrevista que a entrevistadora me disse, olha, só quem vai em Hannover aqui é o nosso diretor. Aí eu tirei do currículo, enfim, valeu a experiência. Também aproveitaria para sugerir às pessoas que estão planejando, listem as feiras de eventos da área que você está indo estudar. Isso dá uma dinamizada muito grande no seu networking, nos seus contatos. Isso acelera bastante, assim, fazer contatos reais. Essas oportunidades fora, elas também agregam muito, né, na questão da visão de mundo que a gente tem e conhecimentos novos, né? Sim, fora o networking, né? Estou falando do networking, mas o networking aí é uma proporção gigantesca que pode ser tomado, né? Bastante, sim. Eu acredito que todo mundo que possa ir fazer um intercâmbio deve fazer. Inclusive, no meu caso, eu tinha assim, né? Reforma a casa ou vai para o intercâmbio? Bora intercâmbio. Ó, dúvida cruel, né? Pô, bora lá. Agora eu tenho histórias para contar, né? Então, é isso aí, gente. Não me lembro de mais coisas que eu pudesse acrescentar. Fico mais uma vez agradecido, honrado pelo convite. Muito obrigado, Ju. A gente que agradece por tu estar compartilhando com a gente, mas vamos para o nosso bate-bola final? Bora. Ainda temos um bate-bola final, Tom. E aqui são algumas perguntas para ti, para bate-pronto. O que tu prefere, café ou chá? Café, muito café. Inclusive eu tenho que tomar, só posso tomar café até o meio-dia. Se eu tomar café além do meio-dia, que vai ficar de 8 a 12 horas do meu organismo, eu não durmo de noite. Então te prepara que hoje hoje eu tomei muito café aqui. Acho que tu não vai dormir. Livro ou filme?
Livro sempre. Remoto ou presencial? Eu sou do remoto, gente. Eu resolvi tanta coisa remotamente que, olha, inclusive pegando o gancho, hoje eu estou de síndico no condomínio onde eu moro e eu estive de síndico remotamente. Resolvi muita coisa por lá, então remoto tem um significado gigantesco hoje em dia, no meu entendimento. Praia ou cidade? Difícil, eu ficaria no meio, assim. E aí uma coisa que eu não compartilhei com as pessoas, se houver, me der essa oportunidade, olha que coisa incrível, eu estava na Austrália, eu saía da casa onde eu fiquei, eu olhava, era uma avenida Scarborough, eu olhava para minha direita e eu via o mar. Ju, eu tinha medo de olhar para o mar, Ju. Os primeiros dias assim, eu digo, nossa, eu mereço essa beleza toda. É muito lindo, né? O mar verde, aquilo ali. Olha, meus colegas me incomodaram. Tom, vai pra praia. Valeu, galera. Uma galera que sabe se divertir. Cara, vamos aproveitar a vida. Porque eu tinha, naturalmente, muitos compromissos. Eu estava trabalhando num fuso horário diferente lá. Então, eu trabalhava de madrugada para atender o fuso horário do Brasil. Eu tinha 6 horas por dia envolvendo o curso. Meu curso era de 4 horas presencial, mas eu tinha 45 minutos para ir, 45 para voltar. Eu tinha pouquíssimo tempo. Então, assim, como foi difícil aceitar que eu estava lá e aderir o estilo australiano de ser. Exatamente. Porque eles têm essa questão de trabalho, mas também estão conectados com a natureza, né? Sim, muito, muito, muito. Gente, olha, eu tirei muita casca de defesa nessa experiência aí, viu? Show. Ficaria no meio agora, entre praia e cidade. Um hobby. Eu não sei se dá para considerar hobby, mas eu assisto muito vídeo no YouTube. Tudo que for curioso eu assisto. Desde ciência até universal, espírito, matéria, antimatéria, tudo. Tecnologia e a... Cara, é curioso. Frase que te motiva. Frase que me motiva. Puxa, tem algumas que eu digo para mim mesmo, mas deixa eu ver alguma que eu possa compartilhar aqui que faça sentido. Gente, frase que me motiva. Bora lá. Não me lembro agora, mas o bora lá, olha, é um gatilho que eu tenho. Seja problema, seja iniciar uma tarefa, seja o circo tá pegando fogo, terremoto, bora lá me dá um gatilho de se mexer. Então. Isso aí. Mas se eu lembrar no final, eu falo a frase. Que livro que você recomenda? Eu estou lendo um livro agora, chama-se Gatilhos Mentais. Isso tem muito a ver com marketing digital e com aprender a vender, né? Então, e também para a gente entender como é que funciona o mecanismo de venda, né? E aprender a despertar o desejo das pessoas, das outras pessoas em um produto. E como a gente já sabe, a gente aprende, o primeiro produto somos nós mesmos. Como é que você desperta o interesse nas outras pessoas em te conhecer ou te dar abertura? Porque naturalmente ou infelizmente o cérebro da gente, ele em menos de 30 segundos, eu não me lembro agora quantos segundos, acho que é 3 segundos, a gente bate o olho numa pessoa e a gente vai se sentir interessado ou não por ouvir essa pessoa. Então, se você não souber trabalhar isso aí, você vai ter muitos bloqueios, muitas barreiras por natureza. Às vezes até por falta de conhecimento e abertura das outras pessoas. Então, isso está abrindo muito a minha mente. Gatilhos mentais. Em 3 segundos a gente faz todo um levantamento de como está o ambiente e como é que está o outro, para saber como é que eu me comporto também e me regulo. Né? Aí a gente consegue fazer umas conexões interessantes com as pessoas. Muito bom, Tom. Que tendência de futuro te anima? Tendência de futuro... Na outra entrevista eu falei que a IA me assustava. Né? Assistam a outra entrevista lá. Hoje eu estou entusiasmado. Inclusive já estou trabalhando, já mergulhei, estou gerando pelo menos IA generativa, eu já estou lidando com isso. Então, a velocidade que isso está avançando e está transformando a maneira que a gente desenvolve, cria, transforma as coisas, está me deixando bem entusiasmado. Eu diria que a IA seria a inteligência artificial. Perfeito, que evolução em 2 anos, hein? Rapidão, não dá o que te assustava agora te anima. Não dá para esperar muito tempo, senão... É isso aí, tem que se adaptar. Qual o principal insight do nosso papo de hoje?
que tu compartilha com o pessoal? Eu consigo hoje me abrir mais. Eu sempre fui uma pessoa bem reservada. Eu consigo hoje me abrir. Eu posso dizer para vocês que através da Ju, através desse podcast, eu falei de coisas bem pessoais minhas que eu não falaria. Me senti aqui num bate-papo quase que de bar, que é onde você não tem julgamentos, barreiras de julgamentos, né? Então, hoje eu fui bem sincero, franco e aberto, natural aqui. Pode acreditar. Fico feliz em ouvir isso também. E eu queria que tu deixasse para a gente finalizar, Tom, uma pergunta para o público, né? Em vez da gente trazer algo pronto, né? Vamos fazer um pouquinho esse pessoal pensar. Tá. A pergunta que eu faria é o seguinte: o que você fez nos últimos dias, ou qual o planejamento que você tem para fazer um desafio para si mesmo, si mesma ou si mesmo? Você tem se desafiado? E aí, se sim ou se não, vamos aproveitar que a gente também está no YouTube, deixa escrito embaixo ali, e a gente vai ler as respostas uma por uma. Exatamente. Tom, para a gente finalizar, uma palavra que tu define o nosso encontro hoje? Muito, muito positivo, proveitoso, legal, pra cima. Eu diria isso. Foi mais de uma palavra, porque não Pois é. Mas tudo bem. Up. Eu vou usar em inglês. Up. Representativo. Uau. Muito obrigada, Tom, pela tua participação. Eu adorei que tu também veio compartilhar um pouco conosco da tua visão, dessas experiências. Desejo sucesso para ti. Igualmente, eu que agradeço. Estarei à disposição aqui se tiver uma próxima oportunidade. Ou uma próxima aventura. Bora lá. Muito obrigado, João. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado também. Um beijo no coração de todos. E até o próximo. Valeu. Pode estar. Shine bright like a diamond.